Olá, sou o professor escritor Valdo Rosário, Filosofia e Literatura. O meu livro Amor e Razão, volume 2, é um romance histórico-filosófico que acontece no Acre, Goiás, Pará e Maranhão no século XIX. Continuação do capítulo 8. Após o presidente do Brasil, Campos Salles, em fevereiro de 1900, ter expulso Luiz Galvez do Acre e devolver a região para a Bolívia, intensificou a crise entre brasileiros e bolivianos na região. Joaquim José e Isabel assistiram tudo de perto, só que retornaram à discussão sobre os filósofos pré-socráticos. Isabel começou a descrever sobre Melisso de Samos, nascido em 444 na Grécia a.C. Além de filósofo, era político e defensor das ideias de Parmênides e contra Pitágoras e Empédocles. Escreveu um poema sobre a natureza, que restaram poucos fragmentos dele. Dizia ele que tudo é imóvel, e se o movimento existisse, teria que haver um vazio. E assim como Parmênides, o movimento é o não ser. Para Melisso, o não ser não pode se movimentar, porque o vazio não pode ser separado. José questionou Isabel como o movimento não existe, se o percebemos pelos nossos órgãos dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Isabel respondeu dizendo que para entender Melisso é necessário compreender as ideias de Platão e Aristóteles. Segundo Platão, ele divide o mundo em duas formas de conhecimento: o mundo sensível e o inteligível. O sensível é formado pela crença e a opinião, que nos induz ao erro e às ilusões. O movimento, que é o não ser em Melisso. O mundo inteligível é o mundo do raciocínio e da intuição intelectual. O mundo das ideias, que alcançamos a verdade, que é o ser em Melisso e Parmênides. Para Aristóteles, não existe grau inferior e superior do conhecimento. Ele define 6 graus. Segundo ele, o conhecimento é uma sequência desses graus, que são sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição intelectual. Segundo ele, o erro de Parmênides, Zenão e Melisso foi em não compreenderem que alguns seres, ou parte desses seres, por essência, tem como mudar. Por exemplo, o ser humano, que nasce, cresce, envelhece e fenece. Entretanto, acertaram quando se refere à não mudança do ser, que continua idêntico a si próprio. O mesmo ser humano tem característica de não mudar, por exemplo, a sua composição genética e o seu tipo sanguíneo. Quer saber mais sobre essa história? Leia o meu livro Amor e Razão, volume 2, publicado pela editora Viseu. Está disponível tanto em e-book e impresso nas seguintes plataformas: Amazon, Livraria Viseu, Shoptime e outras.